Castelo Animado. Simplesmente um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Esse filme é uma literal obra de arte. Eu tenho certeza que marcou a infância de muitos aí. E é ele que a gente vai resumir hoje. Só que, claro, daquele jeitinho que vocês já sabem. Mas antes de continuarmos para o nosso vídeo, eu peço que você já deixe seu like e já se inscreva no canal. Lá pra frente, caso você não goste, você tira seu like e se desinscreve. Mas você vai gostar sim, seu fela da p... É sério, mano, pode parecer bobo, mas isso me ajuda pra caramba. Vocês não têm noção, eu não ganho nada com esses vídeos aqui. Nada. Eu tô duro. E o filme começa mostrando uma jovem de 18 anos chamada Sophie, que trabalha numa loja de chapéu da sua família. Até que do nada aparece umas barão... uma dama e diz pra Sophie que já tá de saída. Mas quando essa dama, entre aspas, tá de saída junto com as amigas dela, elas acabam vendo um castelo de um mago chamado Hall. E elas acabam ficando preocupadas com a presença desse mago na cidade, porque tem um boato por aí que diz que ele rouba o coração das mulheres. No sentido literal. Mas antes dessa pobre moça prosseguir com o medo dela, a amiga dela vira pra ela e fala pra ela não se preocupar, porque o Hall só rouba corações de mulheres bonitas. Filha da puta. Mas aí logo em seguida a Sophie faz igual eu, que finjo que tô trabalhando quando meu patrão tá perto, mas é só ele sair que eu saio também. Porque quando a patroa dela falou que ia sair, a Sophie falou que ia continuar trabalhando. Só que não deu um minuto depois que a patroa saiu, ela foi e saiu também. Você é louco, acordar cedo pra trampar? Nisso a Sophie começa a andar pela cidade, até que ela entra em uma festa. Do nada, se foda, tem uma festa ali. E nessa festa tinha alguns guardas, tinha alguns policiais ali e tal. E a Sophie estranhamente fica muito assustada quando vê esses policiais. Até parece que ela lembrou de um acontecimento do passado, que ela tava com 41 gramas da erva da boa, quando só é permitido 40 por lei, e acabou apanhando os policiais. É uma história que aconteceu com um amigo meu aí. E o engraçado é que eu nem tenho amigo. Mas na verdade ela tava evitando esses guardas porque eles são uns parasitas malditos que estavam... C cedilha E-D-I-A-M-D-U ela. Não sei soletrar. Quando do nada chega um cara loiro ali fingindo ser acompanhante dela pra ajudar ela a se livrar dos guardas. E esse loiro não é nada mais nada menos do que o mago Hall que eu comentei no começo do vídeo. E o cara vira pra menina e fala: não se assusta, mas eu tô sendo seguido. Então tá bom então. Mas pra fugir desses bichos, mano, eu tô até gaguejando, já sou meio gago, tô até gaguejando mais. Mas pra fugir desses bichos, o cara simplesmente pega a Sophie no colo e fala pra ela andar no ar. Daí os caras seguem lá andando no ar, né? Mais um dia normal, mais uma terça-feira. Viu como é fácil? Seduzindo, ele tá tentando seduzir, né, safadão. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e vantagens que eu tenho. Mas aí depois disso a Sophie volta pra chapelaria. Quando a chapelaria tava quase pra fechar, entra uma bruxa muito parecida com uma pessoa que eu não vou falar quem é, porque eu não tenho nem dinheiro e muito menos relevância pra tomar um processo. E essa bruxa enfeitiça a Sophie, e além de enfeitiçar, ela também amaldiçoa ela, fazendo com que ela não consiga falar nada sobre o feitiço pra ninguém. Poxa, morcega. E qual foi o feitiço dela? A bruxa transformou ela nessa velha carcomida, nessa senhora de idade elevada. Então no dia seguinte ela decide sair em uma viagem em busca do Hall pra ver se ele consegue tirar esse feitiço dela. Só que no meio do caminho ela faz duas paradas, uma pra comer e a outra pra tocar a porcaria de um espantalho que tava seguindo ela. Nesse meio tempo a Sophie acaba encontrando o castelo do Hall e entra nele. Assim mesmo, fiote, sem mais nem menos. E quando ela entra, ela senta em uma cadeira em frente a uma lareira. E do nada, o fogo começa a falar com ela. Cortando pro dia seguinte, a Sophie conhece um molequinho muito do sacana que é a aprendiz do Hall. E depois disso, a Sophie começa a preparar o café da manhã pra esse molequinho. Até que no meio da preparação chega o Hall. Aí a Sophie começa a meter o louco, falando que é a faxineira lá do castelo. Só que o Hall vira pra ela e fala: eu não contratei faxineira nenhuma. Aí ela fala: eu mesmo me autocontratei, porque essa porra aqui tá um chiqueiro. Vem aqui que eu tô mandando. É uma coisa que eu esqueci de falar porque eu sou burro. É que esse filme se passa no meio de uma guerra e o Hall acaba sendo colocado contra a parede pra... mano, eu tô fazendo isso aqui no foda-se. Você quer sinceridade? Você quer um desabafo? Ó, vou falar pra você. Eu nunca tive amor de mãe. Eu nunca tive amor de pai. O moleque é doente, vai se fuder. É como eu tava falando, esse filme se passa no meio de uma guerra e o Hall acaba sendo colocado contra a parede na questão de qual reino ele vai tomar parte. Só que ele não quer tomar parte de nenhum reino, ele quer fazer com que essa guerra pare. E no outro dia a Sophie já começa seus trabalhos de faxineira.
E cara, uma coisa que acontece aqui, só que eu não sei o motivo porque o filme não explica isso direito, é que tem momentos do filme que a Sophie, mesmo estando amaldiçoada, parece estar mais jovem. O filme não explica isso direito, mas pelo que eu entendi, pelas minhas conclusões, pelo meu ponto de vista, pelo meu pinto de vista, ela fica assim quando os sentimentos dela vêm à tona, seja amor, tristeza, ódio, oh amor. Pô, tô gravando áudio aqui agora que eu fui ouvir esses chebil desses passarinhos gritando no fundo, não tem um minuto de paz, é domingo. É domingo, isso aqui é domingo, amanhã eu trabalho. E eu não posso gravar um áudio, cara. Eu não posso gravar um áudio. Desculpa, eu tô sensível. Você já deve ter percebido. Pega no meu pau. E eles acabam bolando um plano, no caso a Sophie e o Hall. E o plano consiste na Sophie fingir ser a mãe do Hall e ela ir até o rei no lugar do Hall e fala que o filho dela, no caso o Hall, não vai participar da guerra porque o Hall é um bananão. Daniel, fui lá. E quando a Sophie vai até o palácio, adivinha quem ela encontra no caminho? Sim, isso mesmo, a Thais Carr. Ela encontra a bruxa da Terra Abandonada. E adivinha, a bruxa da Terra Abandonada também foi chamada pra uma... Ai... Eu vou gritar de novo. Eu não tô conseguindo. Eu não tô. Não tá bem. Não tá tudo bem. Vamos tentar mais uma vez, vamos? Ai. A bruxa da Terra Abandonada, ela também foi chamada para uma audiência com um rei. Foi, tá vendo? Foi, tá tudo bem. Se você não conseguiu de primeira, tenta de novo. Mas não desista. Eu ouvi um amém? Só que na verdade não chamaram a bruxa da Terra Abandonada para uma audiência, e sim chamaram ela no intuito de tirar os poderes dela e transformarem ela nessa senhora de idade elevada. Enquanto a véia tá lá se lascando, a Sophie vai numa audiência com a Madame Suleiman, que é a maga da corte e também é professora do Hall. E nisso a Madame Suleiman explica pra Sophie que se o Hall não aparecer ali, ela vai tirar os poderes dele, assim como tirou da bruxa. Só que aí do nada chega o Hall disfarçado de rei, só que o disfarce vai pro caralho porque a Madame Suleiman percebe, e os dois acabam entrando em um confronto mágico. Confronto. Mas o Hall peida na cueca e acaba fugindo junto com a Sophie e a véia pelancuda. E quando a Sophie chega sutilmente no castelo, ela percebe que agora deu com o caralho mesmo, porque a guerra estourou de vez e o Hall tá bem no meio dela, o que deixa a bobinha apaixonada toda preocupada. E essa guerra é mesmo uma catástrofe. Essa guerra é mesmo uma catástrofe, porque... cara, pessoas tendo que ir embora, deixar suas casas, perdendo seus entes queridos, tudo pra que ambos os reinos consigam mais poder. Mas se tem uma coisa que o Hall preza mais do que a paz, é pela proteção da Sophie. Nossa, casa com ele, menina, casa! Olha aí, abraço peludo. Mas no meio desse rolo todo, a gente descobre que o Calcifer, aquele foguinho gente fina, na verdade é o coração do Hall, que foi tirado do corpo dele por meio de uma maldição. E a gente descobre isso da pior forma possível, que é com aquela véia roubando ele no momento que todo mundo mais precisava. Mas depois disso a Sophie vai parar no passado do Hall, depois de entrar na casa. Como? Não faço a mínima ideia. Mas lá ela descobre como salvar o Hall e descobre que o Calcifer na verdade era uma estrela cadente. E descobrindo isso ela descobre como salvar o Hall. Ela pega o Calcifer e deseja que o Hall tenha o coração dele de volta, que o Calcifer seja livre. E assim, depois desse desejo da Sophie, o Hall acorda e o Calcifer mete o pé. Cê é louco, não teve nem consideração, menor, uma desacir. Vocês lembram daquele espantalho do começo do filme? Então, por algum motivo a Sophie beija ele e ele se transforma no príncipe do reino vizinho que estava desaparecido, sendo esse um dos principais motivos para essa guerra tá acontecendo. Mas dito isso, o príncipe fala que ele estava amaldiçoado, só que agora ele vai voltar pro reino dele e falarem pra parar essa guerra sem sentido. Mas quem morreu já que se foda. E a Sophie e o Hall finalmente se declaram um para o outro. E o filme acaba da melhor maneira possível, com o fim da guerra e com esses dois juntos. Fiquei gay. Quer dizer, porra, maneiro, filme foda, mano. Filmão, enredo excelente. É sério que você assistiu até aqui. É sério que você assistiu até aqui e você não se inscreveu, não deixou seu like. Eu vou te caçar, irmão, e eu vou te levar pras ideias. Eu não tô fazendo isso aqui porque eu tô compensando esse filme gay que eu acabei de declarar, não. Que eu fiquei gay, eu não fiquei gay, não. Gay eu não vou ser. Gay eu não vou ser gay. Eu sou homem, rapaz. Sou homem, eu sou cocudo. Vai tomar no cu. Deixa o like aí, rapaziada. Beijão, até a próxima. Se inscreve.